Nós agradecemos uma vez mais a apresentação da banda. Como sempre, a música é um recurso extraordinário para nos auxiliar na conexão com o mais alto, para elevar a nossa alma. Através da música, nós oramos sem mexer os nossos lábios, né? Nós vamos entrando naquela melodia, naquela frequência, e tudo fica assim, pronto para a gente dar o estudo. Nós vamos falar um pouquinho hoje. Hoje eu separei aqui algumas perguntas que, ao longo do tempo, em diálogos com amigos, particularmente com algumas pessoas que eu atendi profissionalmente, que elaboraram determinadas perguntas que eu acho assim muito importantes para a nossa reflexão. No que diz respeito ao autoconhecimento, a esse processo, as perguntas, elas são tão importantes quanto as respostas. Nós poderíamos ir até mais longe, nós poderíamos dizer que em algumas situações as perguntas são mais importantes do que as respostas. Uma pergunta bem elaborada que nos faz pensar, que nos faz meditar, ainda que nós não tenhamos uma resposta imediata, ela pode nos ajudar a descobrir novos caminhos. É por isso que a psicanálise, quando nós falamos da psicanálise, ela não é uma terapia que apresenta respostas. A psicanálise, ela cria espaços para a pergunta, e através da pergunta a gente pode alcançar as prováveis respostas. Outro dia eu assisti a um podcast dentro da área da psicanálise e a pessoa que fazia as perguntas, o entrevistador, ele foi extremamente feliz na pergunta que ele fez. Eu até anotei porque eu achei assim de uma sensibilidade extraordinária. Ele disse ao seu entrevistado: quem é você quando ninguém está vendo? E é uma pergunta muito profunda, porque por mais que nós sejamos honestos, sinceros, todos nós, um pouco mais, um pouco menos, usamos as nossas máscaras nas relações que estabelecemos. É muito difícil você ser você mesmo o tempo todo. Quando você está na intimidade, você com você, dentro do seu lar, você tem uma postura. Fora do lar, normalmente é uma outra postura, que até um certo ponto é muito natural. A gente precisa destas máscaras para as relações sociais. Então, quando o entrevistador pergunta quem é você quando ninguém está olhando, e a gente traz essa pergunta para uma reflexão pessoal, quem sou eu quando ninguém está olhando? Quando eu vou ao centro, se a gente usar como referência o centro, eu sou sorridente, digo boa noite, estou sempre disponível, faço parecer ser uma pessoa prestativa. Mas esse é meu padrão? Isso acontece comigo em qualquer lugar que eu estiver? Esse bom humor, essa imagem de uma pessoa em paz, essa paz, ela é real? Ela permanece comigo? Ou é uma máscara que eu utilizo na relação com as pessoas? E aí o entrevistado conseguiu dar uma resposta melhor do que a pergunta. Porque a pergunta por si só já estava ótima, independente da resposta. Mas o entrevistado conseguiu superar o entrevistador. Porque na pergunta do entrevistador, quem é você quando ninguém está olhando? Ele respondeu, vulnerável. Vulnerável. E é o que todos nós somos. Quando nós somos honestos, nós somos exatamente isso, nós somos vulneráveis. Nós não temos esta força que queremos fazer parecer que temos. Nós não somos pessoas tão bem resolvidas como nós queremos fazer parecer que somos, porque todos nós carregamos os nossos fantasmas.
E esta resposta vulnerável demonstra uma coragem muito grande. Porque um dos grandes problemas para que possamos mudar comportamentos, mudar atitudes, transmutar sentimentos, o primeiro desafio é admitir a nossa fraqueza, admitir a nossa fragilidade, admitir que estamos ali usando máscaras. Então, todos nós carregamos algumas vulnerabilidades. E não há problema nenhum nisso, está tudo certo. O problema é quando nós não queremos olhar para essas vulnerabilidades, porque quando eu não olho, isso eu mantenho, e eu mantendo, eu vou sofrer mais lá na frente. Bom, feita essa introdução, vamos então às perguntas. São perguntas simples, mas de um grau de profundidade muito significativo. A primeira pergunta: por que às vezes a dor demora para ir embora? Freud explicou isso. Freud, com a sua psicanálise, vai nos dizer que às vezes a dor demora para ir embora porque o que nós chamamos de dor, o que nós chamamos de problema, não é dor e não é problema, é sintoma. Freud considera o processo de dor como uma mensageira que quer nos indicar alguma coisa. Por isso que muitas vezes a dor demora para ir embora. Se a gente quiser falar das doenças psicossomáticas, a gente poderia dar alguns exemplos. Quando você tem dores de gargantas recorrentes, vira e mexe está com dor de garganta, vira e mexe está com dor de garganta, e não há nenhuma explicação material para isso acontecer, porque você não está abusando, não está ficando no tempo, nada. Freud iria chamar isso de recalque da fala. O que é o recalque da fala? Sabe aquela situação? Nossa, eu ia falar e ficou preso aqui na garganta. Eu ia dizer, olha, formou um nó aqui na minha garganta. Eu ia expor, mas aí eu não falei e ficou na garganta. Esse é o recalque da fala. Isso sendo feito com frequência, você tem a dor de garganta recorrente. A dor de garganta, neste caso, não seria o problema, seria o sintoma, indicando que você não está colocando para fora. Quando a gente fala, por exemplo, do intestino, e é um órgão excretor, pelo intestino nós liberamos. Quando nós temos uma dificuldade em lidar com partidas, com perdas, quando nós temos dificuldade em deixar ir, nós teremos uma tendência a desenvolver um problema no intestino. Quando nós falamos de problema da pele, alergias, urticárias, coceiras, etc. e tal, se nós estivermos considerando as questões emocionais, a dificuldade em dizer não, quase sempre é o sinal, é o sintoma de que você, ao não dizer não, o seu corpo está dizendo. A própria alergia na pele é uma demonstração disso. Então, o sintoma é diferente do problema em si. Quando nós não conseguimos identificar isso, então nós temos uma dificuldade maior. Isto não quer dizer que não haja e há doenças que são puramente físicas, genéticas, etc. e tal. Mas mesmo as doenças que têm uma causa física, o nosso emocional não bem conduzido pode agravar a situação. É por isso, por exemplo, que uma pessoa tem gastrite, uma pessoa tem refluxo, e ela foi lá, fez uma endoscopia, a endoscopia mostrou que ela tem um problema físico. Mas se ela, por exemplo, é muito ansiosa, muito explosiva, muito nervosa, qual é a tendência? Do problema piorar. E aí, às vezes, são aquelas situações em que a pessoa diz assim, nossa, mas eu tomo omeprazol, pantoprazol todo dia e não melhora. E foi o remédio que o médico receitou. Bom, então você fez o exame, você está medicado sob orientação médica, então não tem nada de errado na parte material, está tudo certo. A partir do momento que não está melhorando, aí vem a reflexão. Qual é a emoção? Qual é o meu padrão de comportamento
que não está permitindo que eu melhore da minha dor de estômago. Então lembremos sempre do sintoma. Próxima pergunta. Por que muitas vezes Deus demora para responder? Essa pergunta tem 3 respostas possíveis. Por que é que Deus demora para responder? Primeira resposta: não significa que Deus está demorando para responder. Se eu perguntar assim a vocês, 1 minuto é muito tempo ou é pouco tempo? O que vocês vão responder? E depende, né? 1 minuto com a pessoa amada é nada, né? As jovens aí que estão enamoradas, né? 1 minuto com a pessoa amada é nada. Agora, você ficar 1 minuto numa chapa quente, com a mão na chapa quente, é uma eternidade, é ou não é? Então você tem aí uma questão de percepção. É a primeira resposta. Na sua concepção, dentro da sua percepção, no seu modo de entendimento, Deus está demorando para responder, mas de fato Ele não está. Segunda possível resposta: às vezes, um milagre hoje faz você perder o amanhã. Nós não podemos esquecer que nas leis divinas, elas trabalham para o melhor para você. E talvez o que você queira neste momento não seja o melhor para você. E aí nós ficamos achando que Deus não está nos atendendo, que Deus não está respondendo, porque o teu pedido todos os dias que eu ganho na loteria, né, sozinho de preferência, e podemos pedir, cada um pede o que quer na prece, né? Pode pedir, mas eu não ganho nunca. Pois é, Deus, te conhecendo profundamente, porque foi Ele que te criou, inclusive, sabe que talvez você, hoje, com um pouco mais de dinheiro, poderia perder a sua encarnação. Então, ainda que você peça, ainda que você ache que aquilo é melhor para você, Deus, na sua sabedoria, diz assim, aquela expressão que não é de Deus, mas poderia ser, não sabe de nada, inocente, né? Você está pedindo, você não sabe o que você está pedindo, fica quietinho aí. Essa é a segunda possível resposta. E a terceira, e essa para mim é a mais interessante, por que Deus demora para responder? O não também é resposta de Deus. A porta fechada também é resposta de Deus. E aí a gente fica com uma pergunta na cabeça. Essa pergunta eu vou trazer para o nosso seminário do dia do Lindomar. A vida não está te respondendo, ou ela respondeu e você fingiu que não ouviu porque não gostou da resposta? Deus não responde. Não, já respondeu. Você que não quis ouvir, está ali. Não, mas não é bem assim. Então, mas Ele respondeu. Você que está achando que não é assim. E se a gente analisar essa questão de Deus sobre a ótica do Espiritismo, aquele dito popular não é verdadeiro. Quando a gente diz assim, olha, Deus tarda, mas não falha. Deus não tarda, não falha, não chega adiantado, não chega atrasado. Tudo acontece na hora que tem que acontecer. Como nós não temos uma compreensão maior daquilo que acontece fora dos nossos olhos materiais, a gente acha que Deus está atrasado, que Deus não está me atendendo na hora que eu quero, mas não é assim. Próxima pergunta. Existem casos em que o trauma não existe? Existe. Existem casos que o trauma não existe? Existe. Porque a gente não pode deixar de considerar a interpretação. Existem situações em que o que eu vivi, eu registrei com determinada emoção, mas não quer dizer necessariamente que aquilo aconteceu do jeito que eu registrei. Pensemos num exemplo bem simples. A gente se torna adulto e diz assim, eu, quando criança, sofri o problema do abandono. Eu nunca tinha minha mãe perto de mim. Eu me tornei um adulto com uma dificuldade muito grande de me amar, porque a minha mãe nunca estava presente. Sim, mas a sua mãe não estava presente porque estava trabalhando. Você poder comer. Ela não estava presente porque lhe abandonou.
Ela não estava presente porque não queria estar presente. Ela não estava presente porque ela estava trabalhando. Aí você vai desenvolver essa sensação de abandono que não corresponde à realidade. É uma interpretação sua. Deu para entender? É como uma pessoa dizer assim, vou pegar esse assunto, que esse assunto é bem complexo, tem muitos tabus. O sexo é horrível e eu prefiro ficar sem sexo, porque sexo não é bom. A pessoa está falando de uma experiência que possivelmente ela viveu, que fez ela acreditar que o sexo é uma coisa horrível. Em verdade, não é. É a experiência dela. E a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não pegar uma experiência pessoal e jogar para o todo, né? Eu faço uma generalização e digo assim, nossa gente, casamento é uma coisa horrível, não casem. E eu estou no quarto casamento, claro que para mim é horrível, porque se eu estou no quarto prestes a me separar, é porque nenhum deu certo. Mas não é porque casamento é horrível, é porque sei lá o que é que eu tenho, algum problema, alguma dificuldade, e eu não consigo ter um casamento, uma vida afetiva legal. Por isso também que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai ouvir o conselho de uma outra pessoa. Freud já falava da projeção. Quase sempre nós projetamos no outro aquilo que carregamos em nós. Quando nós vamos pedir a opinião sobre determinada coisa, essa opinião vai ser dada segundo a opinião, as vivências, as experiências daquela pessoa. Eu posso dizer assim, que eu vou perguntar, uma comida horrível. Quem aqui gosta de quiabo? Erga a mão. Credo! Gente! É sério isso? Não acredito. Não. Eu vou tentar outro alimento horroroso. Vamos ver se eu tenho mais sorte agora. Quem aqui gosta de jiló? Erga a mão. Você está de gozação. Não é possível. Não é possível isso. Tanta gente se gostando de jiló e de quiabo. Pois é. Eu odeio, né? Se você perguntar para uma pessoa que ergueu a mão, quiabo é gostoso? Rapaz, é uma delícia. Se você perguntar para a pessoa que não ergueu a mão, horrível, não coma, não, quiabo é a coisa mais horrível do mundo. É a percepção e, nesse caso, o gosto, né, de cada um. Deu para entender o que eu quero dizer? Então, a gente tem que tomar muito, muito cuidado com essa questão. Então, sim, existem supostos traumas que não são traumas. São situações que até aconteceram, mas não exatamente da forma que eu acho que ia acontecer. Próxima pergunta. Posso me sentir fracassado sem ser um fracassado? Pode também. E quando é que isso acontece? Quando eu centralizo a minha atenção apenas dentro de um aspecto da vida. Nós somos muitos em um. Nós somos pai, mãe, filho, esposo, marido, esposa, cidadão, espírita, cristão. Nós somos tudo isso. E talvez a gente não vá bem num aspecto da vida. Puxa, vamos pegar o casamento. Eu não dei certo na vida no casamento. Puxa, tentei, me casei, acabei me separando, comecei de novo uma outra relação, não deu certo. Acho que o meu destino é ficar sozinho mesmo. E por conta disso, a pessoa pode dizer, o que não é o caso, mas ela pode dizer, e eu por conta disso me sinto fracassado. E por que ela diz isso? Ainda que fosse, ela está focando apenas isso. Mas fora disso, é uma pessoa bem-sucedida em outros aspectos da vida. É muito perigoso quando a gente faz isso. Eu vejo, por exemplo, algumas mães numa dedicação extrema a um dos 4 filhos. E esse um dos 4 filhos, ela tem essa dedicação extrema porque é o mais problemático, é o mais complicado, é o mais difícil. Então ela se concentra nele. Tudo bem. Só que se ela não prestar atenção, os outros 3 vão sentir falta. Os outros 3 vão ter a certeza que ela só ama aquele.
porque ela vai canalizar toda a sua atenção para aquele que, embora seja o mais problemático, é filho também como os outros. Então, o que nós precisamos fazer? Prestar atenção. Aliás, prestar atenção é uma coisa muito importante. Um dia desses eu estava pensando que às vezes eu vivi uma experiência pessoal, ao qual eu me senti muito mal, sabe? Mas às vezes a gente faz muita coisa e tem muita coisa que é importante e a gente deixa passar. Há muito tempo atrás, uma mãe me procurou e pediu-me para atender o filho dela na clínica, como terapeuta, jovem, 16 anos. E eu lhe expliquei que não seria possível, porque nós não tínhamos na ocasião vaga. Eu não tenho como começar o tratamento dele, porque não tenho vaga. Ah, então tá, porque o meu filho assiste suas palestras no YouTube, ele gosta muito de você, ele queria fazer terapia com você. Eu disse, mas infelizmente não tem vaga. Ah, nós vamos aguardar, vou esperar ter vaga. Tá bom. E essa mãe ligou lá mais uma ou duas vezes na clínica, continuava não tendo vaga e passou. Um dia desses, 8 meses depois, eu encontrei ela na rua. Oi, Aguinaldo. Oi, tudo bem? Tudo bem? Como é que vai? Vou bem e tal. Olha, não se esqueça da gente. Não se esqueça do quê? Do que eu lhe pedi. O que é que você me pediu? A vaga para o meu filho fazer a terapia. A senhora não foi ainda em outro terapeuta? Não. A senhora não procurou outro terapeuta? Não, nós continuamos esperando. Eu digo, mas já passou 8 meses. Pois é, nós estamos esperando. E aí eu fiquei pensando, olha a desatenção, não é? Olha que coisa importante. Eles continuavam ali esperando. E aí eu fiz, minha culpa, fiz uma reflexão. Que às vezes a gente vai deixando passar as possibilidades e passam. Eu sempre passeei com as minhas cachorras. Depois que elas chegaram a uma certa idade, ficaram preguiçosas, e eu também, e parei de passear. Agora que elas morreram, eu não tenho mais como passear. Então, por que eu estou fazendo esse comentário? Que a gente deve prestar atenção nas possibilidades que nós temos. Algumas, quando passam, não voltam mais. Às vezes a gente olha para aquilo não é tão importante. E no caso dessa moça, eu não fiz por maldade, porque realmente não havia vaga na ocasião, mas não 9 meses depois. 9 meses depois aparece uma vaga, Não é possível que em 9 meses não apareça a vaga. Mas caiu no esquecimento. Então, a gente precisa prestar atenção. E uma coisa é certa, a espiritualidade sempre nos ajuda. Eu andei comentando isso com algumas pessoas, vou pedir licença para comentar de novo, só para ressaltar como a misericórdia divina nos alcança. Há 1 ano e pouco atrás, e todo mundo ficou sabendo disso, porque foi divulgado por mim mesmo, eu estava em Ilhéus, e uma das minhas cachorras de raça, vira-lata, adoeceu, e eu lá em Ilhéus fazendo palestra, participando do evento, torcendo para ela ficar bem, mas ela não ficou, e não esperou eu chegar para me despedir dela. Ela morreu, eu estava lá em Ilhéus. E no último final de semana eu estava em Aracaju, e aí a outra minha cachorra doente, melhora, não melhora, e foi uma coisa muito difícil, porque foi um evento bem puxado, um evento modelo nosso em PAMED, sabe? E como um orador não pôde ir por problema de saúde, a gente assumiu as palestras dele. Então, no sábado, a gente fez uma palestra 8h30, fizemos uma palestra 11 horas, fizemos uma palestra 2h30 e fizemos uma palestra 4 horas da tarde. E na última palestra, quando eu estava me preparando, estava sentado, estava até com o microfone na mão, mandando mensagem para o meu filho, para o Dudu, esperando me chamar, e estava perguntando da cachorra. E quando me chamaram para fazer a palestra, eu me levantei, digo, deixa eu desligar o celular. Que eu fui desligar, meu filho mandou, pai, a Mel morreu. Digo, putz, agora, cara, logo agora. Aí vem as duas coisas que eu quero comentar sobre a ajuda dos espíritos. Aí quando eu subi no púlpito, eu estava ainda impactado pelo que tinha ocorrido, Compartilhei o evento com as pessoas, e então se aproximou José de Moraes, incorporou e falou 15 minutos sobre o amor aos animais. Enquanto eu me restabeleci emocionalmente, e quando eu me restabeleci, ele se afastou, e aí eu continuei a palestra.
E para enfatizar o quanto os Espíritos nos ajudam, isso foi no sábado à tarde. No sábado de manhã, quando a cachorra já não estava bem, eu estava almoçando com o Lindomar e eu comentei com ele. Falei, puxa, Lindomar, mas que coisa, hein? Que desafio. Ele disse, o que é que foi? Eu disse, olha só, a minha primeira cachorra, eu estava lá em Ilhéus, com você inclusive, ela morreu e eu não pude me despedir. Agora, pelo jeito, a outra vai morrer também. Ele disse, vai. Está na programação. Está. Tanto no primeiro caso como agora, os espíritos esperaram você viajar para você não sofrer a dor de vê-las morrendo. Foi programado. Eles esperaram você sair para você não ter que viver essa dor de vê-las morrer. Então, assim, quando a gente faz essas duas pontuações, a misericórdia divina é fantástica, né? Com todos nós. Porque isso acontece comigo, acontece com todo mundo, eu não sou diferente de ninguém. E aí eu fico pensando assim, quantas e quantas vezes os espíritos nos ajudam e nós não ficamos sabendo, não é mesmo? Um dia desses, o Dr. Klaus atendeu uma pessoa muito querida da família, porque aparentemente estava com um problema de saúde mais grave. E eu tenho um cuidado. Eu não gosto muito de pedir, não sei se vocês conseguem entender isso. Eu não gosto muito de pedir orientação para o Dr. Klaus através de mim sobre coisas minhas. Eu sempre gosto de pedir para terceiros, porque envolve o nosso emocional, envolve o nosso sentimento. E nesse caso, essa pessoa querida da família não estava bem. Eu pedi ajuda a um outro médico, que não foi o Lindomar, um outro amigo querido. E ele me mandou um WhatsApp dizendo assim, olha, realmente o caso não é tão simples, tem um problema de saúde aí mais sério, que provavelmente vai exigir uma cirurgia, vai ficar bem depois, mas vai precisar provavelmente de uma cirurgia. Nossa, e agora? Bom, agora eu vou compartilhar com a pessoa. Eu perguntei, me disseram, tem que compartilhar. Compartilhei com a pessoa. Eu falei, e agora? Eu digo, não, agora você tem que ir ao médico, fazer os exames. E a pessoa foi ao médico, fez os exames. Detalhe, quando ficou pronto os exames, o médico disse assim, tem nada. Tem nada? Tem nada. Deve ser um problema hormonal. Aqui, útero, ovário, está tudo, não tem nada. Nós saímos felizes, né, do consultório. Mas aí eu comentei assim, você está vendo como Allan Kardec tinha razão? Porque Allan Kardec, no livro dos médiuns, quando ele vai definir o melhor médium, quando ele vai definir o bom médium, ele diz assim, o melhor médium é aquele que é menos enganado. Ele não diz que o bom médium é aquele que não é enganado. Ele diz que o bom médium é aquele que é menos enganado. Aí eu disse, você está vendo? Essa pessoa é fantástica, 50 anos de mediunidade, uma pessoa dedicada ao espiritismo, olha, aí errou, porque o diagnóstico está errado. Acabou de fazer o exame, não deu nada, está errado. E ficou por isso mesmo. 2 semanas depois, o Dr. Klaus, num atendimento a essa pessoa, disse assim, eu não ia falar nada, porém, para vocês não fazerem mau juízo do médium, quero dizer que ele não errou. É que ele viu a situação antes de eu mexer. Mas ele não errou. Legal, né? Quer dizer, se não tivesse acontecido isso, porque eu e a pessoa fizemos um julgamento equivocado do médium, tá vendo? Ele é uma boa pessoa, mas ele errou, né? E o Dr. Klaus, percebendo que a gente estava fazendo um julgamento equivocado, aí ele disse, não, ele não errou. Quando ele viu o quadro, realmente estava, mas foi antes de eu atender. E agora não tem mais nada. E provavelmente, se não tivesse acontecido isso, os espíritos teriam ajudado, nós não teríamos nem ficado sabendo, e vida que segue, né? Então, assim, essas coisas são muito legais. Próxima pergunta. Qual deve ser a minha relação com o diagnóstico? Diagnóstico é mapa, não é destino. Eu percebo hoje em dia um problema com isso. As pessoas recebem um diagnóstico e se prendem nela. Eu sou TDAH. Eu tenho transtorno borderline. Eu sou depressivo. Eu sou ansioso. E é como se o diagnóstico justificasse qualquer atitude da pessoa. Você não pode falar nada. Não, eu tenho déficit de atenção. Fale nada comigo, né? Não. O diagnóstico é um mapa. Qual é o problema? Existe hoje em dia, muitas vezes, uma identificação com o diagnóstico. A gente tem que separar.
não interessa qual é o diagnóstico. Até porque o diagnóstico, agora me referindo em questões emocionais, ele é muito complicado. Porque a gente sabe que cada pessoa é uma pessoa, cada espírito é um espírito, e enfermidades muito semelhantes podem ter causas diferentes, tratamentos diferentes, resultados diferentes, a depender da experiência de cada um. Vamos trazer para a parte física. Algumas décadas atrás, o diagnóstico de um câncer era quase uma sentença de morte, não era assim? Me lembro quando eu era pequeno, nossa, não, hoje não, hoje, né, tem tratamento, muitos deles quando descoberto cedo, tem cura, é completamente diferente hoje em dia. As questões emocionais, a mesma coisa. Agora, se eu me identifico com o diagnóstico, eu já entro naquele padrão, e aí para melhorar fica mais difícil. Então, não se identifique não, porque assim também, né, gente, vamos ser honestos. Aqui, quem tiver mais de 40, que é quase todo mundo, né? Quem tiver mais de 40, se na nossa época tivesse essas avaliações que tem hoje, todo mundo era TDAH. Não escapava um, é ou não é? A gente era bobo, a gente era tonto, a gente morava no sítio, é pior ainda, né? A gente e todo mundo tinha ter esse diagnóstico, né? É que hoje, né? Naquela época passava batido, aquela época, né? Todo mundo entrava nessa. Então, não fique muito preocupado com isso, não. Próxima. Como conviver com as pessoas complicadas? Que não deve ser você, né? É interessante que quando a pessoa faz uma pergunta dessa, ela quer saber assim, como conviver com as outras pessoas complicadas. Não é o meu caso. Maquiavel, ele diz uma coisa interessante. Ele diz assim, se você for usar a hipocrisia como estratégia de vida, você não precisa ser bom, é só parecer que é. Se você for usar a hipocrisia como estratégia de vida, você não precisa ser bom, é só parecer que é. Aí quando você vai em Sartre, o filósofo, Sartre diz assim, o inferno são os outros. Só que quando o filósofo diz isso, ele não está necessariamente querendo dizer que são os outros que nos fazem sofrer. Quando Sartre diz que o inferno são os outros, ele está querendo dizer que quando eu não tenho maturidade para escapar da preocupação, da imagem que o outro faz de mim, aí os outros se tornam um inferno na minha vida. Vocês entenderam? Se eu me preocupo muito com o que a Júlia vai pensar de mim, como ela vai me julgar, o que ela vai falar de mim, o que ela vai pensar, eu me torno escravo daquilo que a Júlia vai pensar sobre mim. E aí a gente se esquece que a gente não tem o controle sobre aquilo que os outros vão pensar de nós. Eu tenho o controle sobre aquilo que eu acho de mim. O resto é de cada um. Então, como lidar com pessoas complicadas? Primeiro, e mais importante, aceitando que você também tem as suas complicações. Você também tem as suas dificuldades, que nestas relações não existem santidades. Todos nós tropeçamos, e aí quando você admite que você também tropeça, fica mais fácil compreender o outro. Próxima. Até que ponto vale a pena sofrer pelos outros? Bom, vamos pensar primeiro assim, ó. Se você tem um pássaro que você cria na gaiola, ele não é seu. Ele não é seu. Se você abre a gaiola, o deixa solto e ele decide ficar, aí ele é seu. Aí ele é. Sim? Isso quer dizer o quê? Se você está numa relação afetiva e o outro decidiu ir embora, você não vai sofrer. Você vai deixar ir. É assim que deve ser. Porque as pessoas vão fazendo as suas escolhas. E cada um tem o direito de escolher. Não, mas eu sofro muito pelas pessoas que eu amo, eu quero ajudar. Mas você tem que ver se a pessoa quer ajuda. Pensa nessa parábola. Eu peguei um porco, dei banho no porco, passei perfume no porco, pus até uma fitinha no pescoço do porco, soltei o porco, ele voltou para a lama. Por quê? Porque é da natureza do porco ficar na lama. Há pessoas que ainda não querem.
É da natureza delas ainda quererem ficar onde estão. Então, você não vai sofrer por causa disso. Cada um vai fazendo as suas escolhas. É o que nós conhecemos no Espiritismo como livre-arbítrio. Quando nós amadurecemos, quando mudamos os valores, eu vou dar um exemplo que resume bem. Quando a gente é mais novo, a gente quer sair bem na foto. É ou não é? É, né? Quando você vai ter uma certa idade, você quer sair bem na ressonância, na ultrassom, na tomografia. Aí a preocupação muda, né? Aí a preocupação muda. Né? Isso é amadurecimento. É quando você, então, a beleza não é mais tão importante, não. Sabe, o importante é aqui, sair bem os exames. Se não der nada, tá ótimo, não é assim? Quando a gente é mais novo, a gente se preocupa do cabelo não ficar branco, não é assim? Depois se preocupa, os cabelos não vai cair. Depois de um tempo, meu amigo, você com saúde, com cabelo, sem cabelo, tá tudo certo, não tem problema nenhum. E isso é importante dizer, porque vamos pensar, o amadurecimento, ele não vem com o tempo, só com o tempo. O amadurecimento vem com o nosso investimento no tempo. Quando eu invisto no meu emocional, no tempo, eu amadureço. Vocês podem notar que há pessoas já de idade que não amadureceram, que se revoltam, que não aceitam, que brigam com a vida. Ah, mas o tempo passou. Passou e a pessoa só envelheceu, não amadureceu. Está acabando já. Devemos nos preocupar como vamos partir aqui da Terra? Vocês se preocupam com a hora da morte, ao que vocês for partir? Como é que vai ser? Vocês vão de carro, de trem, se vai a pé? Né? Quem se preocupa com isso? Erga a mão. Eu achei que era mais. Na hora do quiabo, todo mundo erga a mão. Agora que é mais sério o negócio, aí ninguém erga a mão. Vamos lembrar. Não é a gente, entre aspas, né? Eu vou pegar a fala do senhor e vou explicar com uma citação de Guimarães Rosa. Guimarães Rosa diz assim: a coisa não está na partida e a coisa também não está na chegada. A coisa está na travessia. Né? A travessia. Né? O final é como foi a travessia. Né? Então, de uma certa forma, a gente decide. A última pergunta: o que é melhor? Inteligência ou sabedoria? Bom, é quase que desnecessário a explicação, né? Nós tivemos e temos na Terra grandes intelectuais vazios. Ao que nos consta, Adolf Hitler era muito inteligente. Então a sabedoria é muito mais bem-vinda. E para a gente encerrar então, e falando de sabedoria, deixa eu ver se eu lembro. Fernando Sabino, escritor brasileiro, escritor mineiro, iria dizer assim, mais ou menos assim: de tudo na vida ficam 3 coisas: a certeza que estamos apenas começando, a certeza que precisamos continuar e a certeza que podemos ser interrompidos antes de terminar. Daí a sabedoria da vida está em fazermos da interrupção um novo começo, fazermos da possível queda um passo de dança, fazermos do medo uma escada, fazermos da procura um encontro e fazermos da vida uma grande festa. E que a gente possa festejar a vida, porque vale a pena. Lembrando, para encerrar, aos amigos da internet, muito obrigado. Sexta-feira nós temos Carlos Bacelli, a partir das 7:45, começamos a harmonização aqui no salão, tá? Todos, desde já, estão convidados. Fiquemos em paz.